Muito boa tarde a todos vocês. Estou aqui na Praça dos Cristais e resolvi fazer essa live bem rapidinha, somente para falar algumas coisas que eu tenho refletido. E o tema dessa live aleatória é alinhe a sua expectativa, a expectativa do que você quer com o seu esforço. Existem duas situações que o profissional ele faz. Uma é quando ele simplesmente se esforça muito e a expectativa dele não é tão alta. E também existe aquela outra situação, que é quando o profissional ele tem uma expectativa altíssima, mas ele não se esforça tanto. Ou seja, duas situações diferentes aqui. No primeiro caso, em que a pessoa, mesmo que ela tenha uma expectativa razoável, ela não consegue chegar lá, ela se esforça. Eu costumo comparar com o exemplo daquela parafusadeira versus a chave de fenda. No primeiro caso, a parafusadeira, quando você coloca ela para desparafusar, né, um parafuso, ela simplesmente consegue desparafusar muito rápido. Então, a ferramenta certa, ela acelera o seu processo. Diferente da chave de fenda, que você fica horas pelejando, tenta desmontar uma mesa ou um armário ou qualquer móvel com uma chave de fenda. Você vai levar minutos ali tentando desparafusar e tudo, ou seja, a ferramenta errada. Quando você está usando a ferramenta errada, o seu esforço ele é muito maior. Mesmo que você tenha uma expectativa que não é tão absurda, não é tão grande, não é tão alta, se você está com a ferramenta, se você está usando a ferramenta errada, você provavelmente vai ter mais dificuldade para chegar lá. Ou seja, não é só sobre se esforçar. Esse esforço ele precisa ser estratégico. Você precisa parar, criar primeiramente um planejamento, porque a gente tem muita ideia, o empreendedor ele tem muita ideia de planejamento somente para startar o negócio. Vou startar um negócio, o planejamento é esse. Mas ele não para pensar, cria planejamento de médio, curto, longo prazo, mas ele não para pensar que na caminhada as situações elas podem se modificando. Quando você está no processo, coisas acontecem, uma pandemia aparece do nada, né? A segunda onda da pandemia aparece quando você pensa que está tudo, né? Agora vai, e aí isso acontece. Então, quem não se preparou, ou seja, quem não tem aquela de criar um novo planejamento, quem não tem essa flexibilidade de criar um novo planejamento, de iniciar de novo, o que vai acontecer? Ela vai estar como quem está usando a chave de fenda, tentando, e vai levar muito mais tempo para você chegar onde você almejou. Ou seja, não crie também só um planejamento no start do seu negócio. A nossa vida é de criar planejamentos, é de elaborar um novo plano. Deu errado, vamos tentar de novo. Não, esse caminho eu tentei e deu errado de novo, e vamos. Isso faz parte de empreender. E eu acho que é por isso que empreender é tão gostoso, porque a gente só sabe o que vai acontecer hoje. Tá, mas eu tenho meus projetos, eu tenho meus planos. Eu tinha meus planos para o início de março, mas agora tem coisa que eu já preciso ajustar. Tem contratos, tem situações que eu não consigo fazer. Se eu estou fechada ao novo, eu não consigo criar, como que eu posso dizer? Eu não consigo criar um novo, isso mesmo, eu não consigo criar um novo planejamento. Eu não consigo visualizar como vai ser o futuro e me adaptar a ele. Eu acho que essa é a palavra correta que eu estou procurando, adaptar. Então, não é só sobre a expectativa, não é só sobre eu quero chegar em tal lugar, nem sobre esforço. Esse esforço ele precisa ser estratégico. E você só consegue montar uma boa estratégia quando há planejamento, quando há cálculo. E não só isso, também não é só ter um planejamento no start do seu negócio. Dia após dia, ser flexível. O seu plano, ele precisa ser flexível. O seu business plan, ele precisa ser flexível para que você consiga se adaptar às situações. Existe também, como nosso tema dessa live é alinha a sua expectativa ao seu esforço,
Existem também aquelas pessoas que têm uma expectativa altíssima sobre o futuro dela, e não está errado, não. Vocês têm que ter realmente uma expectativa altíssima sobre o seu futuro. Mas o que não pode é você se esforçar muito menos. E aí que está a questão do alinhamento. Alinhar é você estar ali no mesmo nível, sabe? No mesmo patamar. Se você quer grandes resultados, você precisa se esforçar na mesma medida. Se você quer chegar a lugares altos, pode ter certeza que o seu esforço, a sua estratégia precisa ser muito maior. Não adianta só almejar, porque senão vira aquela pessoa sonhadora. Sonho, 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 planejo, 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 nunca saio do lugar. Afinal de contas, sonhar é excelente. Quem não gosta de ter bons sonhos acerca do seu futuro? Planejar também é muito bom. Porque o planejar, eu entendo planejar como uma vertente do sonho. Você materializa, você coloca no seu papel o seu sonho. Então, quando você se atém só a isso, mas não está disposto a se esforçar na mesma medida, não vai para frente, vai ficar só no sonho. O seu projeto ele vai ficar adormecido da mesma forma que nós precisamos fazer quando a gente tem sonhos, né? Dormir. Então, não fala aqui de sonhos de projetos futuros, mas quando você não alinha o seu esforço à mesma altura dos seus sonhos e dos seus projetos, você também morre afogado, morre afogado. Inclusive, eu fiz um post hoje nos meus stories falando sobre o que é o mercado de trabalho. A gente muitas vezes acha, não, empreender é tranquilo e tudo, mas é muito gostoso quando o seu chamado, quando o seu propósito é empreender. Aí você vai, quando você define o seu propósito, você entende que essa é a sua caminhada, que essa é a sua jornada, os percalços, as dificuldades, elas ficam muito mais fáceis de se lidar, muito mais fáceis de se encarar. Porque afinal de contas, é o seu propósito, você entendeu que esse vai ser o seu estilo de vida, entende? Então, quando você... Deixa eu só abrir esse vidro, porque eu estou no carro, desligado, com os vidros, né? Os vidros fechados, eu ia desmaiar já. Mas então, voltando aqui. Estávamos falando sobre essa questão de alinhamento da sua expectativa, do que você almeja com o seu esforço nessa outra vertente, que é o quê? Que é você simplesmente entender que sim, empreender é se esforçar. É um leão por dia, sim. O mercado de trabalho ele é muito cruel com quem não decide se esforçar. O mercado de trabalho ele é muito cruel com quem protela, com quem deixa para amanhã, com quem não é resiliente, com quem no primeiro baque desiste, sabe? Porque eu entendo que fracassar não é você fazer um projeto e ele dar errado. Isso não é fracassar, porque tudo é aula. Você pode entender isso como um aprendizado, mas tudo vai depender do que você vai fazer com esse percurso que deu errado. Se você parar, aí sim você fracassou. Agora, se você continuar na jornada, não, peraí, o que eu aprendi? Isso, isso e isso. Isso aqui não se faz. Pandemia 2020, eu não tinha caixa, né? Um exemplo. Então, agora eu vou fazer caixa. Então, é aprender. É você dar a volta por cima em relação àquele problema. Isso é aprendizado. Agora, se você decide simplesmente, não, vou desistir, quem desistiu, na verdade, já fracassou. Infelizmente, essa é a verdade. Então, essa live foi mais para dizer o que eu estava aqui refletindo. Eu pensei, não vou refletir sozinha, vou compartilhar a informação. E é muito importante quando a gente tem essa troca de compartilhar informação, compartilhar o que a gente acredita. E eu espero que vocês possam também refletir nisso. Alinhe a sua expectativa, alinhe o que você quer, o que você almeja para esse ano. Afinal, a gente está em março, muitos percalços ainda estão por vir, ou não, né? Quem sabe do futuro? Mas alinhe a sua expectativa ao seu esforço. E não só isso. Crie estratégias, crie caminhos, crie soluções para que você possa enfrentar o que está por vir, para que você possa ser resiliente e, por que não, criar projetos que façam com que você consiga sair
do degrau 1 para o degrau 10. Só depende de você, só depende do que você decide fazer com o que a vida te entrega. O que você vai fazer com a situação que você está vivendo hoje? Você tem uma escolha de ficar parado, você tem uma escolha de continuar na mesma situação que você está, ou você tem uma escolha de ressignificar, de pegar o que você está vivendo como uma lição de vida, como aprendizado, o que você vai fazer, o que você não vai fazer e mudar. E decidir e forçar a situação. Eu vou forçar essa situação. Ela está vindo contra mim, mas eu vou forçar essa situação. Ela vem para mim tentando me derrubar, mas eu não aceito. Eu sou muito mais forte. Tá aqui, ó. A sua força está dentro de você. Tá certo? Um abraço a todos. Muito obrigado a você que esteve aqui me acompanhando. Não avisei, eu simplesmente decidi fazer essa live aqui, espontânea. Espero ter agregado na vida de vocês. Um beijão, fiquem todos com Deus.